Uma das coisas que você falando, a gente vê que receber uma transfusão de sangue é uma coisa segura, então, né? A gente tem um mito, quer dizer, quando nós falamos na questão do marco das políticas públicas, falamos no HIV. Né? Quer dizer, então todo mundo tem assim um medo de pegar AIDS, né? Quer dizer, é incrível, né? Você toma todos os cuidados e só pensa no vírus do HIV. Quais são as principais doenças, né, que a gente tem que também pensar? Olha, em relação à questão de transfusões, nós temos a gente faz alguns testes, né? Envolve HTLV, as hepatites B e C, sífilis, chagas. Então, nós temos um perfil de triagem sorológica, que são doenças transmissíveis por transfusão. Então, nós fazemos essa triagem. A preocupação em relação à questão do HIV, ela foi muito forte. A mídia ficava muito atenta a essas questões, principalmente na década de 80. E hoje, eu acho que houve uma minimização em relação. O percentual de infectados é menor em relação àquele período, a gente já sabe o mecanismo de transmissões, né? Então a gente conhece um pouco mais da questão epidemiológica desta doença. Mas existe a pessoa ela tem que estar preocupada, e o nosso serviço principalmente, com as outras doenças também, que não é uma coisa, não é superior à outra, todas são importantes para nós, inclusive a hepatite é uma doença crônica, né? Ela é silenciosa, ela pode ter uma evolução que não seja tão boa assim, enfim, uma cirrose hepática por viral, né? Evoluindo talvez para um carcinoma hepático. Então, a hepatite é uma doença tão séria quanto o HIV. É que existe o mito realmente do HIV, vou dizer assim, ainda existe algum preconceito em relação a essa questão, por uma questão de exposição à mídia, enfim, né? Então, as pessoas se sentem um pouco mais preocupadas em relação, mas todas as doenças são importantes, né? A hepatite é uma doença muito importante. Eu acho assim, em termos de cuidado, o vírus é resistente, ele é capsulado, então tem que ter é complicado, né? É muito complicado. E o mecanismo de transmissão também dos vírus da hepatite, você pode pegar isso no consultório dentário, se não tiver uma boa desinfecção de artigo, enfim, tudo isso. Então é muito sério, todas as doenças são muito sérias. Então existe esse mito. Eu acho que com o advindo dos coquetéis, enfim, com a questão política do Serra na época, que foi para mim uma pessoa que foi muito importante no marco dessa questão, ele teve uma firmeza em relação à quebra de patente. Esse trabalho do Serra ele foi homenageado no mundo inteiro. Desculpa estar falando aqui, mas eu acho que eu tenho que dizer. Então o trabalho em relação, ele como ministro da saúde foi muito importante para nós em relação à questão do HIV. Porque acabou, a gente não vê mais paciente de HIV assim, né? Assim, todo definido, não. Então tem todo um tratamento hoje que é muito importante. Eu acho essa questão, quer dizer, extremamente importante, quer dizer, porque o Serra é candidato à presidência da República, né? Quer dizer, então quando nós ouvimos uma declaração como essa, é importante prestarmos atenção, quer dizer, que é uma funcionária do Hemocentro, quer dizer, contando a sua experiência de trabalho em relação às políticas públicas, né? E o marco da gestão do José Serra no Ministério da Saúde, né? Eu acho importante enfatizar essa questão numa época de campanha, né? Porque é uma declaração voluntária, né? Uma declaração técnica, né? De quem está na área há muitos anos, né? Parabéns, José Serra. Bom, outra questão que eu gostaria que você nos falasse um pouquinho, você citou a doença de Chagas, que foi muito conhecida como a doença do barbeiro, né? Então, é uma coisa que nos assusta um pouco, né? Quer dizer, porque é uma doença antiga, né? A gente não acreditava que hoje em dia ainda existisse, né? Você poderia comentar, por gentileza? Pois não. Olha, a doença de Chagas tem algumas características assim que devem ser salientadas aqui. Carlos Chagas descobriu a doença de Chagas e ele fez todo um processo, um histórico da doença, o levantamento do mecanismo de transmissão em 1909. O ano passado foi o centenário da comemoração da descoberta do Carlos Chagas.
Quer dizer, foi muito. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso em Uberaba, eles fazendo essa abordagem, essa comemoração do centenário foi muito bonita. Então, o que a gente vê hoje, né? Na época, enfim, havia uma população rural pouco urbana. Isso mudou, a característica social modificou, né? As populações saíram do campo e foram para a cidade. E ele descobriu que o vetor, o teratoma infesta, que tinha uma capacidade domiciliar de infestar o ambiente da sua casa, né? Ele sofria com ações de inseticidas, então a gente conseguiu conter o ambiente natural, o habitat natural do bicho e, obviamente, quebramos aí o mecanismo de transmissão. Então isso foi no histórico anterior, enfim, no passado. O que a gente vê hoje? O Estado de São Paulo não tem Chagas mais, doença de transmissão vetorial da doença de Chagas, tá? O que a gente vê nos nossos doadores, que são os portadores da doença de Chagas, são mais velhos, têm idade mais avançada, isso demonstra que foi eficaz esse controle, tá? Mas o que a gente tem visto isso foi muito discutido nesse congresso, que o mecanismo de transmissão da doença de Chagas, ele modificou. Nós tivemos casos, estamos tendo relatos de casos isolados, por exemplo, principalmente no Pará, na Amazônia, nós tivemos em Santa Catarina, de transmissão por via oral, através de alimentos. Então, na época, a gente nem se ouvia falar nisso. Então, hoje, no congresso, inclusive, foi abordado alguns surtos que teve, regionais, e as pessoas se contaminando por um mecanismo de transmissão que não era tão importante, não era tão relevante. E esse modo de transmissão hoje é preocupante, digamos assim, em termos da cadeia epidemiológica da doença. Quer dizer que hoje você tem uma transmissão por via oral, né? Quer dizer, depende de questões até de higiene, né? Sim. Quer dizer, da forma em que consumimos os alimentos, né? Exatamente. Então, a vigilância... Como é que a gente descobre isso? Porque são casos de notificação, né? A doença de Chagas é notificada e existe todo um processo de investigação daquela área, enfim, e a gente chega a esse resultado final. Então, eu acho que você ter um bom controle, uma boa fiscalização, por parte até da vigilância sanitária que avalia a industrialização de alimentos, enfim. Tem alguns locais, obviamente, que a transmissão ocorreram, que é um hábito da população, de subir no pé, de se alimentar daquele alimento, enfim. Isso acontece, não querendo causar pânico, mas um dos relatos é a alimentação com açaí, na mata, enfim. Porque eles gostam de palmeiras, é um ambiente deles, natural do barbeiro. Então, a gente tem que ter um certo controle e estar desenvolvendo algum suporte de orientação para essa população que está mais exposta nesses locais. Isso é importante. Chegou aqui uma mensagem do Arthur Barreto. Ele pergunta: quem tem doença crônica pode doar sangue? Falo de Marília. Beijos. Olha, existem... É muito claro, é importante dizer isso, existem alguns critérios de proteção ao doador, tá? Então, para uma pessoa, um indivíduo ser doador, ele vai ter que passar por uma avaliação, uma triagem clínica. Ele é avaliado em relação à questão da sua pressão arterial, ao seu peso, em relação a se você está anêmico ou não. Então, a gente faz teste avalia a quantidade, o quanto está seu hematócrito, hemoglobina, enfim. E algumas doenças cardíacas, renais, enfim, autoimunes, realmente existem... para a própria proteção do doador, existem restrições. E quem vai avaliar isso? Ela não é definitiva, mas quem vai avaliar é o médico que estará presente lá no Hemocentro, no local onde você vai. Então, tem que ter uma avaliação clínica do médico, mas eu digo de antemão que algumas doenças, tá, elas são restritivas à doação por uma questão de proteção ao doador. A própria 153, ela traz isso, não permite que alguns tipos de doadores, enfim, de condições de risco, a pessoa seja doadora, até por uma questão de proteção. Tá? Aqui tem uma participação também da Priscila. Ela diz: boa noite a todos que aí estão. Sou de Macapá.
Por que as pessoas acreditam que no norte do país estão as piores doenças? Olha, existem algumas doenças que nós vivemos num clima tropical mesmo, existem algumas doenças que são sérias, que estão aí, enfim, são de interesse epidemiológico, que deveria ter uma eficácia, talvez.